Então é o seguinte, o que eu queria falar para vocês hoje? Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre essa visão, né, do futuro que a gente tem pra gente, né, e por que ter essa visão, por que é importante, né, e a diferença que tem entre você visualizar alguma coisa para a tua realidade, né, e deixar fluir, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah não, mas eu não quero visualizar nada porque eu quero deixar a vida acontecer, né? Uma coisa não invalida a outra. E até esse deixar acontecer, a gente tira muito mais proveito do deixar acontecer quando a gente tem uma visão do futuro, né? Quando a gente consegue ter essa direção, vamos dizer assim. Aí esse deixar acontecer, que é a sincronicidade, ela é muito mais percebida de uma forma muito mais inteligente, vamos dizer assim, do que se a gente simplesmente deixar acontecer. Se a gente simplesmente deixar acontecer sem essa visualização, a gente fica numa camada muito rasa de percepção da sincronicidade. E vocês não estão numa camada rasa, vocês são mosaicados. Então dá para tirar muito mais proveito da sincronicidade do que simplesmente o deixar fluir. Por quê? Né? Porque as coisas estão mudando numa velocidade violenta, não precisa nem falar isso, né? Eu tô falando isso mais para alinhar o tema do que está acontecendo do que para qualquer outra coisa, porque tá todo mundo percebendo, né? E esse nível de velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Ele inclusive está deixando todo mundo muito estressado e ansioso. Por quê? Porque há uma confusão entre a velocidade da mudança e a atitude que a gente precisa ter em relação à velocidade da mudança. Então, se a gente for tentar acompanhar a velocidade da mudança, né, no nosso ritmo, do tipo assim, eu vou sair correndo para me inteirar sobre tudo, porque mudou aqui, mudou ali, eu preciso estar acompanhando tudo isso. Se a gente sair correndo para tentar acompanhar, isso sim dá uma crise de ansiedade. Por quê? Porque a lógica, a forma de acompanhar a velocidade da mudança é que mudou. Então a forma como a gente percebe as coisas, a forma como a gente encara essa nova realidade, é que a gente precisa adquirir uma nova atitude mental frente a esse tipo de realidade nova que a gente está vivendo agora, que era completamente diferente há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu vou alinhar com vocês 3 conceitos para a gente ter a distinção linguística, ou seja, a distinção conceitual dessas 3 coisas, tá? Mas eu quero alinhar com a gente, entre todos nós aqui, esse conceito, esses 3 conceitos, para que a gente esteja falando exatamente da mesma coisa, independente daquilo que a gente já traz como conceito pré-entendido, tá? Então, tem um conceito chamado mudança. Mudança é quando como a própria palavra diz, quando alguma coisa muda, ou seja, assim, olha, tem uma opção aqui, você pode escolher se você quer mudar ou se você não quer mudar. Por exemplo, eu quero andar com um carro que tem marcha automática, câmbio automático, ou eu quero andar com um carro que tem um câmbio mecânico. Então a gente tem uma opção, por exemplo, se a gente quer fazer isso, a gente quer fazer, ou se eu quero andar de bicicleta. Quero vir trabalhar de bicicleta, então eu moro perto da minha casa e vou trabalhar de bicicleta. E aí eu é que escolho se eu quero mudar ou se eu não quero, eu tenho opção. Aí tem um segundo conceito, que é o conceito de inovação. O que é o conceito de inovação? O conceito de inovação é quando surge uma nova opção. Então, por exemplo, surgiu o telefone celular. É uma nova opção, é uma solução nova que surgiu completamente diferente daquilo que a gente tinha antes, né? Que antes era aquele telefone fixo que a gente pegava em casa e que não dava para levar para lugar nenhum, né? Então surge uma nova inovação, surge uma nova solução para aquele determinado problema que a gente tem, que é nos comunicar. Então aqui as pessoas vão aderindo à inovação de acordo com o seu conceito daquilo que é problema para ele. Então algumas pessoas aderem com mais velocidade, outras aderem, tem até uma curva, né, que a gente fala, tem aqueles que aderem primeiro, tem aqueles que aderem mais lá quando todo mundo já testou, e tem aqueles que vão aderir quando não tem mais nenhuma opção, não tem mais jeito, né? Então aí eu não tenho mais jeito, eu preciso aderir porque a solução que eu usava não existe mais, portanto eu acabo sendo da última ponta lá e acabo comprando um telefone celular também, né? Então tem até uma curva para falar sobre como que cada um se movimenta diante de uma nova solução para aquele determinado problema. E aí tem um terceiro conceito que se chama disrupção, tá? O que é disrupção? Disrupção é quando se apresenta uma nova solução que simplesmente destrói todas as opções que existiam antigamente, ou seja, que existiam antes.
ou seja, torna completamente irrelevante a solução que tinha antes. Então, aqui, ó, é como se rompesse uma realidade, nasce uma realidade completamente nova. Aqui, para dar um exemplo, né, é o caso da fotografia, por exemplo. Nasce a fotografia digital, derruba toda, não tem mais opção da outra fotografia, tá? Rompe uma nova realidade. Está acontecendo isso cada vez mais, por exemplo, com o transporte coletivo, tipo Uber, tipo Airbnb. Então são mudanças de realidade, ou seja, quando você não tem mais a opção da realidade antiga, porque mudou a forma como as coisas estão acontecendo. E nós estamos, gente, nessa realidade aqui, ó, cada vez mais, a gente está indo para esse lugar aqui, que é uma nova realidade. Por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Porque num período de tempo muito curto, muitas profissões vão desaparecer por conta de toda a tecnologia que está sendo desenvolvida cada vez mais rápido, né? E o que isso tem a ver com o momento da jornada de vocês? Nessa nova realidade aqui, que é a realidade onde talvez o emprego, onde você esteja trabalhando, a função que você tem dentro da sua empresa hoje, ela não exista mais daqui a algum tempo, ou pelo menos parte das funções que você está exercendo hoje talvez sejam substituídas por um outro tipo de tecnologia, enfim, sejam abraçadas por algum tipo de tecnologia. Quando a gente está falando dessa nova realidade, né? O que isso tem a ver com a jornada? Tem a ver com justamente com esse resgate da equipe interna que a gente está fazendo até agora, que é esse agrupamento dessa nova equipe interna, é que vai conseguir fazer com que a gente se transporte para essa nova realidade, que não é que está mudando, ela já mudou, nós não estamos assim indo para uma nova realidade. A nova realidade já se implantou. É a gente que está tendo uma certa dificuldade para se adaptar a essa nova realidade, justamente porque nós, como equipe interna, ainda não estamos suficientemente robustos e treinados para viver nessa nova realidade aqui. Que é uma realidade onde, por exemplo, o trabalho ganha uma nova função, um novo conceito, que é uma realidade, por exemplo, onde o tempo ganha um novo conceito, que é uma realidade, por exemplo, onde a administração da nossa energia precisa ser feita de uma outra forma, porque senão a gente vai adoecer mentalmente, vai adoecer fisicamente, vai adoecer energeticamente no primeiro momento, e depois isso vai sendo transportado, ou seja, sendo manifestado através do nosso físico. Então, essas doenças, por exemplo, como depressão, pânico, esse agrupamento de pessoas cada vez mais estressadas, cada vez mais violentas, cada vez mais reativas umas com as outras, tem a ver com esse momento em que a gente está vivendo, né? É como se tivesse um grupo que está aqui, tivesse um grupo que está aqui, tivesse um grupo que está aqui. Só que a realidade mesmo para valer, ela já está aqui, né? Não é que vai mudar a realidade, ela já está aqui. E tem vários recursos que a gente pode lançar mão e que a gente está lançando mão pouco desses recursos, né? E um deles, por exemplo, é a nossa maravilhosa intuição. A intuição é desse mundo aqui, ó. Então, a intuição, por exemplo, é um recurso da nova realidade. Está cada vez mais claro que a gente tem condição de fazer acesso a determinadas informações para fazer com que isso seja usado a nosso favor aqui. Tá? Mas para isso, por exemplo, o que é a intuição? A intuição é um acesso a um banco de dados gigante, onde a gente pode, daí, através da nossa capacidade de racionalizar, de organizar todas essas informações, fazer com que isso seja uma inteligência intuitiva, ou seja usado a nosso favor nessa nova realidade aqui. Então aí a gente não precisa sair correndo atrás da velocidade para alcançar a velocidade. A gente pode fazer um agrupamento de informação de tal forma que a gente não precisa nem sair do lugar. A gente, acessando algumas informações que estão faltando no nosso mosaico, a gente fecha essa rede e aí a gente consegue dar o próximo passo sem ter que fazer esse gigantesco esforço e esse gigantesco gasto energético que a gente vem fazendo para alcançar as nossas metas.
Então, não é assim, ou a gente abandona o nosso trabalho, ou a gente vai para fazer o caminho de Compostela, né? A gente pode fazer as duas coisas juntas. Por quê? O que é o caminho de Compostela? O caminho de Compostela nada mais é do que abrir esses canais aqui de intuição. É um momento onde eu vou fazer uma reflexão interna, onde eu vou fazer uma reflexão e uma inspiração, vamos dizer assim, para trazer algumas informações para poder contribuir no mundo concreto, vamos dizer assim, né? Não é um sabático para você ir lá ser monge, né? Porque essa época do monge, né, ele não está combinando mais com a nossa nova realidade. Porque se eu sou um designer, se eu sou um engenheiro, se eu sou uma pessoa de criação, se eu sou uma pessoa que tem alguma coisa para colaborar no mundo concreto, nessa nova realidade, e eu saio desse lugar chamado mundo da realização, o que está acontecendo? Eu estou deixando de contribuir. Então eu estou indo lá fazer uma meditação, acessar um campo, né, de reflexão super importante, mas eu não estou trazendo nenhuma informação que vai ser útil para o mundo onde eu vivo. Então passa a ser uma viagem turística. E aí, tudo bem com a viagem turística. Mas um mosaicado, gente, antes de mais nada, ele está aqui para impactar o planeta de forma a realizar coisas. Então ir para uma caminhada, quando você sabe pelo menos a direção de para onde você está indo, é fantástico, porque você daí é como se você botasse foco na tua mentalização, foco na tua caminhada. Vão chegar informações, porque você vai estar percebendo essas informações, de tal forma que tudo isso vai servir para alguma coisa quando você voltar. Então é como se fosse um momento criativo ir fazer o caminho de Compostela, por exemplo. E não simplesmente um passeio para postar foto no Instagram ou para depois dizer para todo mundo que foi, ou simplesmente para ser uma conquista de ter feito o caminho de Compostela, né? Vai ser muito mais, porque além de ser uma conquista, vai ser também um portal de abertura, né? Ou seja, um treinamento para fazer um portal de abertura para trazer a informação que a gente pode usar nessa nova realidade. Porque senão, gente, a gente vai pirar, né? Não tem como mais acompanhar o mundo só com sentar na prancheta e desenhar, ou só lendo livro, estudando. A gente precisa ganhar uma coisa chamada autonomia, né? O que tem de característica nesse mundo da disrupção aqui, né? Uma das grandes características desse mundo, desse novo mundo aqui, ó, é autonomia. Né? Os carros vão ganhar autonomia de energia elétrica, vai acabar, você vê, o próprio Uber funciona de uma maneira da autonomia para as pessoas que estão dirigindo o Uber. Então, a autonomia tem a ver com essa nova realidade aqui. Você vê, os jovens, eles não querem mais trabalhar ligados nessa estrutura onde tem horário para entrar, tem horário para sair, mesmo a gente, que na nossa geração, a gente não quer mais, a gente está cansado dessa coisa de tenho que entrar às 8, tenho que sair às 6, às 6 horas fechou e eu tenho que parar, ou se não, se eu quiser subir na minha carreira, eu preciso ficar aqui trabalhando 14 horas por dia, né, até uma hora que eu adoeço. Então, assim, esse mundo acabou, gente. Né? E não é uma coisa, isso eu queria falar para vocês assim, não é uma coisa que vai mudar, entendeu? É uma coisa que já mudou, a nova realidade já se instalou, né? É a gente que está tendo a dificuldade ainda de fazer a curva da mudança, mas isso aqui já está instalado. Né? Só que aí está tendo uma briga, né, entre o mundo que todo mundo achava que ainda devia ser com o mundo que já é, e aí por isso essas crises de depressão, por isso essas crises de ansiedade, e por isso que às vezes a gente sente uma sensação de vazio, né? Porque é como se a gente ficasse meio no meio do caminho, assim. E aí, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque como esse mundo aqui já mudou, né, a gente já está nesse mundo aqui, se vocês decidirem, por exemplo, as pessoas que decidem que não, então vamos indo, né? Vai chegar uma hora que a gente vai levar um susto, entendeu? Porque tipo assim, como assim? Cadê? Mudou? Onde eu vou, né? E aí a gente vai ficar aqui gaguejando pro mundo, né? E tentando alcançar uma realidade, atravessar uma ponte, né? Que vai ficar mais difícil de atravessar. Por quê? Porque eu vou ficar na dependência de um remédio para dormir, porque eu vou ficar na dependência de um terapeuta, porque eu vou ficar na dependência de um processo de coaching, porque eu vou ficar na dependência de um curso que eu ainda não fiz, né?
E aí, quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, o que é esse mundo novo aqui? Esse mundo novo, quando a gente fala de autonomia no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento, autonomia é estar no comando. Autonomia não é fazer sozinho. Autonomia é estar no comando. Eu estou no comando do meu processo de desenvolvimento pessoal. Eu estou no comando do meu plano de desenvolvimento pessoal. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei quais são as habilidades que podem me sabotar. Então, não é que eu vou... não tem como a gente saber fazer tudo sozinho. Eu já fiz pilhas e pilhas e toneladas de cursos, né? Mas, gente, eu tenho autonomia do meu plano. Então, eu sei para onde eu estou indo, portanto, eu sei quais são as minhas características, as minhas dificuldades e quais são as minhas habilidades que podem sabotar a minha próxima ação. Portanto, eu tenho autonomia de fazer um plano e de escolher quais são os cursos que eu vou fazer para justamente me capacitar para a próxima ação. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento, então a gente está falando disso aqui, ó, autonomia no comando do seu autodesenvolvimento, tá? E como que a gente tem autonomia no plano de autodesenvolvimento? Conhecendo quem você vai treinar, né? Senão não tem como você ter autonomia. Conhecendo quem você vai treinar é fazendo esse resgate dessa equipe, sabendo para onde você quer ir, sabendo qual é o seu propósito de vida, sabendo qual é para este momento, gente. Porque pode ser que para daqui a 6 meses, a 1 ano, 3 anos, alguma coisa mude, né? Então, para este momento, para onde eu quero ir? É isso que basta, não é definitivo, gente. Ó, o mundo está agora volátil, então não precisa ser uma coisa definitiva onde não há mudanças, né? É uma coisa orgânica, tá? Então, é nesse sentido que eu queria passar para vocês esse princípio aqui.